Hello, Descomplicers! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Descomplicando. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito pertinente na hora de escolher uma ação, uma empresa para investir, que é justamente como analisar essas ações de empresa. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se você curtir, deixa seu like. Muitas pessoas se perguntam se uma determinada empresa é boa para investir, se o preço da ação está justo, daquela determinada empresa, mas isso é basicamente impossível de responder de bate-pronto, porque exige uma análise, um estudo, um conhecimento aprofundado dos dados para responder esse tipo de pergunta, não dá para ser na intuição. Existem dois tipos de análises, que faz com que a tomada de decisão aconteça hoje em dia, que é a análise técnica, análise gráfica ou a análise fundamentalista. A análise gráfica é muito usada pelos traders que se baseiam no preço da ação no momento. Então, basicamente, eles avaliam aspectos técnicos, gráficos e volume de negociação daquela ação, que está sendo avaliada. Os analistas gráficos, ou os grafistas também, como são conhecidos, acreditam que o preço da ação já informa todos os fatores relevantes, que justifiquem aquele preço. Então, eles olham para o gráfico, vê a oscilação do preço da ação, tenta entender, através daquele gráfico que eles estão analisando, que tudo que é preciso de informação, todos os fatores que fizeram aquela ação estar naquele valor, já é o suficiente, já está ali explícito, Não existe uma análise global, diferente da análise fundamentalista, que justamente é aquele tipo de análise que se fundamenta, em aspectos macroeconômicos, em aspectos quantitativos, em aspectos qualitativos. Macroeconômicos é bem relacionado à conjuntura, tanto político, como econômico, como setorial, o segmento que está naquela empresa. Então, ele engloba muito o todo, nesse sentido. A análise quantitativa é muito voltado para a questão contábil, de dados daquela empresa. Então, você vai atrás daquela empresa que você quer investir, tá precisando conhecer mais, e você vai lá e vai ver o balanço dela, vai ver a DRE dela, você vai, enfim, tentar entender a margem operacional, que é a saúde da empresa, como é que tá, se ela tá dando lucro ou prejuízo. A qualitativa já diz respeito à governança corporativa, como se trata, como a estrutura organizacional em relação à sua governança funciona, qual a qualificação dos gestores que estão gerindo aquela empresa, são gestores realmente qualificados para que aconteça um lucro, daquela empresa que estão gerindo. Enfim, tudo isso é avaliado, então por isso ela é bem ampla, bem global, engloba muitos fatores. Quando a gente olha para todas essas informações, a gente fica meio confuso e pergunta, tá, mas por onde começar? Então, o primeiro passo é justamente olhar os dados, a parte quantitativa. Então, as empresas listadas em mercado, na Bolsa de Valores, na B3, obrigatoriamente precisa divulgar o seu balanço trimestralmente. Então, você entra no site, você vai na parte de relação com o investidor de uma determinada empresa e lá eles precisam divulgar todos os dados. Não é difícil conseguir, na verdade é bem rápido, bem fácil, bem prático de conseguir essas informações no próprio site da empresa. A CVM obriga essas empresas listadas a fazer essa divulgação para ter transparência. Um dos pontos da governança corporativa, a transparência com o seu investidor. Então, você você pega esses dados, analisa o balanço e a DRE. Esses dois documentos vai falar como é que está o endividamento da empresa, como é que está o retorno dos ativos, o retorno sobre o investimento, a alavancagem, quanto de capital de terceiro existe nessa empresa que ela usa para se investir. Então, quanto que a empresa vai lá no banco, pega empréstimo para investir nela, enfim, a alavancagem é um dado muito importante, o endividamento dela, se ela consegue gerar caixa, se ela consome caixa, enfim.
se essa empresa ela tá boa para investir no curto prazo, no longo prazo, tudo isso, tanto o balanço patrimonial como a DRE, que é a demonstração dos resultados, né, tá ali para te falar esse tipo de te passar esse tipo de informação de primeira, né, assim, no primeiro momento. Depois existem alguns múltiplos também contábeis que você, como investidor, precisa prestar atenção, que é, por exemplo, o preço sobre o lucro. Esse múltiplo é importante para você, como investidor, saber se o quanto de tempo você vai ter para que aquele investimento seu tenha retorno. Então, você pega o preço da ação, divide pelo lucro, o resultado disso vai ser o tanto de tempo que vai gastar para você ter o valor investido retornando para você. Outro dado muito importante, outro múltiplo muito importante, é o EBITDA, que é a depreciação, né, toda a margem operacional da empresa, considerando a depreciação e a amortização da empresa. Talvez esse, inclusive, seja até mais utilizado do que o preço sobre o lucro, porque ele mostra o endividamento da empresa. Então, os gestores, os investidores costumam, né, olhar bastante para esse dado. Então, basicamente é isso. Então, é muito difícil você analisar uma empresa, você tentar saber se uma empresa é realmente lucrativa ou não, só porque o nome dela ou a reputação que ela tem no mercado, o tanto de tempo que ela opera, isso é muito intuitivo, né? Isso não diz muito pra gente. É claro que uma empresa sólida, existem segmentos sólidos que a gente já falou, empresas, setores bancários, setor de energia, que são aquelas coisas muito básicas. Isso é muito importante, mas você olhar para uma empresa, falar, tô querendo investir nessa empresa, mas antes eu vou tentar buscar as informações contábeis de balanço mesmo, balanço patrimonial, DRE, para saber se numericamente, matematicamente, ela realmente está dando lucro, qual é o histórico dessa empresa. É muito importante, não dá para você simplesmente quero investir e ir lá. A gente sempre fala aqui no Descomplicando, eu tento pegar muito nessa tecla de que como é importante estudar, como é importante conhecer o mercado. Isso é o fator mais importante. A gente primeiro pensa, precisa ter dinheiro, precisa ter um valor reservado, precisa ter volume. Isso vem depois, né? É sempre muito bom você analisar, você estudar, você ir a fundo. E essa é a mensagem desse vídeo que eu quero passar e como fazer isso. Então, qualquer dúvida, por favor, mandem mensagem. Eu sei que para quem não tem uma familiaridade, né, com o assunto, isso pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas não é. Dá pra você consumir bastante material muito bom, você aprender aos poucos como olhar para um balanço, que pode assustar no começo, mas você saber analisar e ver se realmente existe um retorno ali, se existe prejuízo e, enfim, maximizar o seu poder de decisão, né? É isso. Tenha uma ótima semana. Qualquer dúvida, mandem mensagens. Beijos. Então, a gente vai primeiro dar foco à análise grafista, né? Que é aquela que vê o preço da ação no momento. Uma cola. Vamos de novo. Análise grafista vai analisar muitos aspectos técnicos, gráficos e o volume de movimentação. Concentração mandou lembrança, né?